Hoje, quinta-feira, começamos mais um tema importante da Palavra de Deus no livro do Apocalipse, estudando sobre os enganos de Babilônia. Nosso último encontro essa semana, falando sobre os relatos que Babilônia tem feito sobre aqueles que são fiéis e o chamado de Deus para saírem de Babilônia. Eu aguardo você bem rapidinho, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência vamos estudar abrindo a Palavra de Deus no livro do Apocalipse. A gente volta já. Que bom estar com você. Estamos no programa de número 80. Desde o dia 1º de julho estamos juntos aqui, estudando a Palavra de Deus. E é muito bom saber que você está com a gente, vários temas apresentados. E finalmente chegamos então à última parte do estudo de número 20, que é sobre os enganos de Babilônia. E semana que vem nós vamos ter um tema muito importante que fala sobre felizes para sempre. Quem não quer ser feliz para sempre? É todos nós, né? Às vezes as pessoas procuram caminhos errados, mas mesmo assim com o objetivo de ser feliz, né? Existem várias escolhas e possibilidades, mas a felicidade, na verdade, ela surge no coração de todas as pessoas, o desejo de ser feliz. Mesmo alguém que às vezes é um assassino, de maneira nenhuma justificando isso, mas mesmo um assassino, ele acaba equivocadamente buscando o prazer em fazer mal para as pessoas. Olha que contrassenso. O fato é que o ser humano busca a felicidade e ele erra buscando a felicidade. Mas existe um caminho certo para a felicidade. Semana que vem a gente vai fechar essa temporada falando sobre esse caminho e sobre decisões também. Enquanto isso, a gente vive na luta, né? Num grande conflito entre o bem e o mal, na certeza da vitória de Cristo Jesus. E por isso, eu ofereço para você a oportunidade de você estudar o tema dessa semana e tantos outros temas, através aqui do Apocalipse, Revelações de Esperança. O tema de hoje, que a gente encerra a semana, é exatamente sobre Babilônia. Apocalipse, Revelações de Esperança, e o telefone você vê na tela, é o 981001425, é o WhatsApp. A maioria das pessoas hoje tem WhatsApp, não tem? Você tem aí? Então pega o seu celular, faz o seguinte, salva o número e manda para a gente então um pedido, fala assim, ó, quero receber. Olha, diariamente muitas pessoas têm feito pedido e muitas delas poderiam trazer o testemunho aí que já receberam, que estão estudando, buscando da Bíblia a fonte da verdade, as revelações. É claro que isso aqui é apenas um norte, um início para você estudar a Bíblia, mas o importante é o que a palavra de Deus diz. Mas não deixe de pedir, tanto pelo WhatsApp, quanto pelo telefone, que você pode ligar em horário comercial, que você vê na tela agora, é o 12 21 27 31 21. Anota com calma e tranquilidade, a gente vai fazer questão que você peça. Estamos estudando um tema muito importante essa semana, que fala exatamente sobre a força final que Satanás, que o inimigo de Deus vai impor nessa terra, mas que por fim será vencida. E hoje eu vou fazer questão de mencionar, a gente vai fazer questão de mencionar aqui, alguns ensinos que Babilônia coloca no coração de pessoas sinceras, pessoas que buscam em Deus, mas que infelizmente às vezes estão sendo enganadas sem mesmo perceberem ou saberem também. Vamos orar a Deus, vamos pedir sabedoria dele, vamos entender mais uma vez o tema de hoje. Obrigado, bondoso Pai, porque estamos fechando mais essa semana na certeza da tua companhia. Muitas pessoas estão nesse momento chorando, sofrendo, muitas pessoas felizes, mas que entendamos que a verdadeira fonte da felicidade vem de Ti, vem dos Teus caminhos. E por isso nós nos entregamos nesse momento para entendermos qual a Tua vontade para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos começando um tema com muito carinho, já agradecendo a você que entra em contato com a gente. Vamos fazer o seguinte, normalmente a gente começa o programa e no finalzinho, no meio dele, no finalzinho, a gente manda alguns abraços aqui. Eu já queria ouvir alguém que escreveu para a gente, nesse momento, tá? E se puderem a produção colocar na tela aí, algumas pessoas estão escrevendo para a gente pelo Instagram
que é o @Escola Bíblica NT, também pelo Facebook e estão seguindo a gente no YouTube. Quem escreveu é a Ivani Lopes, dizendo o seguinte: parabéns, pastor, pelo conteúdo. Oro todos os dias por essa TV tão abençoada. Ivani, obrigado pelo carinho, viu? Eu acho que você representa inúmeras outras pessoas que têm esse carinho especial pela Novo Tempo, pelo programa Escola Bíblica. E louvado seja Deus, porque o conteúdo, né, é da palavra dele, é a mensagem dele para nós. Estamos aprendendo todos juntos aqui, tá? Vamos com mais alguém? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o intervalo, a gente, enquanto isso, recebe as suas mensagens aqui. Quem sabe a sua mensagem pode chegar para a gente também, tá bom? Vamos começar com o tema de hoje, que é a parte final sobre Babilônia, os enganos de Babilônia. E algumas coisinhas que nós podemos começar resumindo sobre o estudo dessa semana aqui. Deixar-se enganar por Babilônia significa adquirir o seu costume e estilo de vida. Nós mencionamos que existiu uma Babilônia real, do qual o rei Nabucodonosor foi o principal governante, tiveram outros também, mas, no entanto, existe hoje uma Babilônia física, se é que assim a gente pode dizer, né? É um poder político-religioso e muitas pessoas são enganadas adquirindo costumes e ensinos de Babilônia. Outro aspecto, Babilônia também é representado por uma meretriz com o símbolo de uma igreja que se prostituiu. E aí a gente começa a associar, né? Uma igreja que se prostituiu, uma igreja com falsas doutrinas. E o terceiro aspecto que nós lemos, que é uma parte do texto Apocalipse, capítulo 17, verso 5, diz assim que a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra, que Babilônia, ela é a principal religião com falsas doutrinas e ela também propaga essas falsas doutrinas para suas filhas, outras igrejas, outras denominações também que assimilaram esses ensinos. Nós vamos começar com algumas informações novas para você aqui também. Eu queria apresentar algo para você que num primeiro momento você pode dizer assim, pastor, mas é isso, de fato. A palavra de Deus diz assim, que um dos conflitos que haveria entre o povo de Deus nos últimos dias tem a ver com adoração. Se você vai adorar a Deus ou se você vai adorar o inimigo de Deus nesse confronto, né, entre o bem e o mal. Apocalipse 12 fala sobre o remanescente, o povo de Deus, que guarda os mandamentos. No entanto, Babilônia, ela coloca novas doutrinas, substituindo os mandamentos de Deus. E eu quero apresentar para você agora, mais uma vez, com uma consideração muito grande para quem está assistindo a gente, mas algo que é um fato real. Nós temos uma comparação que você conhece os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são 10 mandamentos. E eu queria interagir um pouquinho com você agora. Na tela aqui nós podemos perceber 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são, em resumo, primeiro, não ter outros deuses diante de Deus, não fazer imagem de escultura, não adorar o nome de Deus, ou não tomar o nome de Deus em vão, depois lembrar do sábado, depois honrar o pai e a mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho e não cobiçar. São os 10 mandamentos bíblicos. No entanto, você acompanha comigo na tela agora que existe os 10 mandamentos do catecismo, que foi mudado. Existem 10 mandamentos no catecismo, mas alguns foram dos mandamentos bíblicos retirados, de tal maneira que a palavra de Deus pudesse ser deixada de lado e que pudesse, através dos mandamentos do catecismo, validar conceitos que hoje são estabelecidos dentro da igreja romana. Por exemplo, dá para jogar na tela cheia para a gente agora, por favor? Olha o que diz aqui. Você percebe que o número 2 dos mandamentos da Bíblia é não farás para ti imagem de escultura. Está percebendo do lado esquerdo, o número 2? No entanto, no catecismo, do lado direito, ele foi retirado. Você percebe que o 4º mandamento da Bíblia é para lembrar do dia do sábado. E ele foi substituído pela guarda do domingo, que é o 3º mandamento do catecismo. Está faltando um então, está faltando o não fazer imagem de escultura.
E para que fosse colocado 10 mandamentos no catecismo, olha o que acontece. Mais uma vez em tela cheia a gente percebe aqui. O 9º e o 10º mandamento são divididos. O 10º mandamento bíblico se divide em 2, sendo o 9º e o 10º mandamento do catecismo. O 10º mandamento bíblico se transforma no 9º e no 10º mandamento do catecismo. Não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias, que basicamente é a mesma coisa. Eu digo isso com muito carinho, porque eu sei que existem pessoas que acreditam nessa mensagem. Acreditam que, de alguma maneira, o ensino que você teve desde pequeno, que você tem buscado culturalmente, socialmente, junto à família, tem revelado aquilo que é a verdade. Mas a palavra de Deus diz assim, que nos últimos dias, você e eu teríamos que escolher entre seguir a Deus ou seguir aos homens. E existem algumas características que fazem com que as pessoas hoje, ao invés de guardar os mandamentos de Deus, elas permaneçam no caminho distante de Deus. E uma das razões, por que as pessoas procuram uma igreja hoje? Por que as pessoas se firmam em algumas igrejas? Uma das razões é essa, por tradição familiar. Por que algumas pessoas, mesmo sabendo que estão no caminho equivocado, ou estão seguindo doutrinas que não são doutrinas bíblicas, permanecem? E aqui eu quero lançar um desafio para você, de coração. Nós estamos encerrando basicamente essa temporada. Eu não posso deixar, é um estudo, mas é um motivo de decisão também. O que é mais importante, você seguir o que a Bíblia diz ou o que a tradição familiar diz? Você pode me dizer assim, pastor, quer saber? Eu prefiro seguir o que eu sempre aprendi. É uma escolha sua. Todos nós temos liberdade de escolher. Mas não é aquilo que Deus espera de nós. Ele nos ama, Ele nos criou e Ele espera de nós fidelidade. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas é isso que Deus espera de nós. Existe uma segunda razão pela qual as pessoas procuram uma igreja. A segunda razão é por afinidades. Existem pessoas que dizem assim, olha, tudo bem, pastor, eu até entendo essas doutrinas, até entendo que Deus pede isso, mas essa denominação, esses ensinos não tem muito a ver comigo. Eu prefiro seguir essa outra mensagem, que eu acredito ser uma mensagem bíblica também, porque tem mais a ver comigo, faz mais o meu estilo de vida. Olha, seguir a Deus nem sempre é fácil. Ser um cristão não é fácil. De cada 10 brasileiros, 9, na verdade 8,9, quase 9 dizem que são cristãos. Mas será que as pessoas sabem o que é ser um cristão de verdade? Se você sair perguntando na rua o que é ser um cristão, ou se você é um cristão, a maioria vai dizer, eu sou um cristão. Mas ser cristão, às vezes, é renúncia. É deixar a afinidade de lado, é deixar os gostos de lado e é buscar a Deus. E Babilônia, quando a gente vai até Babilônia, ela justamente mexe com 2 aspectos, doutrina e cultura. Ela tenta imprimir nas pessoas uma cultura através das doutrinas religiosas e é muito difícil a gente sair disso. Terceiro aspecto e último que eu quero mencionar para você, que faz as pessoas se filiarem à igreja, se aproximarem de igrejas, interesses financeiros. É claro que existem outros também, Mas já percebeu que existem pessoas que têm essa ligação com religiões devido a questões financeiras também? Eu já mencionei em outro momento que além de questões financeiras, tem questões também de, às vezes, é muito longe de casa, eu prefiro nessa aqui mesmo, apesar de acreditar nas doutrinas da outra. Existem várias razões, mas o que a Bíblia diz para nós é o seguinte, Babilônia, ligada ao grande dragão nos últimos dias, ela seria um poder que influenciaria povos e nações. E nós teríamos que escolher entre seguir Babilônia e seguir a Deus. Eu quero lançar para você agora a 8ª pergunta do nosso estudo. Uma das últimas perguntas aqui do nosso guia de estudos. Por que Deus ordena ao seu povo que saia das igrejas que seguem Babilônia? Durante essa semana nós já falamos que Deus ordena. Agora a pergunta é um pouco diferente. Por que é que Deus ordena? Saiam de Babilônia, saiam dos falsos ensinos. A gente vai ver a resposta logo após o intervalo e eu espero você aqui no programa Escola Bíblica. A gente volta já.
E o tempo passa rapidamente, já estamos no dia 14 de novembro, né? No meio do mês de novembro, o ano passando rapidamente e a vida passa muito rápido também, tudo passa rápido. Por isso que é importante a gente fazer boas escolhas. E uma das grandes escolhas que a gente tem que fazer, a maior delas, é a que Senhor a gente vai seguir. Você possivelmente já escolheu, vai escolher, teve oportunidade ou não de escolher qual de fato é a sua profissão, o que você escolheu para a vida. Se de repente você faz o que gosta, não sei. Você em algum momento teve a oportunidade de escolher com quem casar, se você é casado ou não, se está separado ou não, se vive ainda com a esposa ou esposo, ou se vai escolher ainda, são escolhas. Mas se existe uma que você não pode errar de maneira nenhuma, é a quem servir, a quem seguir. E quando a gente estuda a Babilônia, a gente entende exatamente isso, que existem somente dois caminhos, duas escolhas, adorar a Deus ou adorar ao inimigo de Deus, a Satanás, que usa homens, se esconde atrás de homens, de lideranças, de conceitos, de ideologias, do espiritualismo, do evolucionismo ou mesmo de religiões para ser adorado. E nós vamos aqui à pergunta, só que antes eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Daqui mais ou menos uns 8 dias, dia 25 de novembro a gente começa uma nova temporada. E para você que já está acompanhando aí, sabendo, não deixe de participar. Se você não sabe qual vai ser o tema da nossa próxima temporada, eu quero passar para você um vídeo agora, um VT, a partir do dia 25 de novembro. Acompanhe só. De onde viemos? Para onde vamos? O que acontece com aqueles que têm a sua trajetória interrompida pela morte? Muitas dúvidas surgem ao longo do caminho e elas nos levam a procurar respostas que trazem conforto momentâneo. Mas a Bíblia traz respostas a essas e outras perguntas que farão seu coração se encher de esperança. Nova temporada do Escola Bíblica. O Espiritismo à Luz da Bíblia. Estreia 25 de novembro às 8h30 da noite. Então, dia 25 de novembro, 8h30 da noite, se Deus nos permitir, ao vivo, estaremos juntos estudando sobre esse tema, o Espiritismo à luz da Bíblia, os ensinos do Espiritismo sendo avaliados à luz da Palavra de Deus. Claro que a gente não vai avaliar ninguém, pessoas, crenças, mas entender se a Bíblia, de alguma maneira, ela aprova os conceitos do Espiritismo, sabendo que existem pessoas fiéis a Deus e sinceras em todos os lugares. Mas vamos estudar? Esse é um tema, é mais um estudo que a gente vai oferecer para você, tá bom? A partir do dia 25. A pergunta no bloco anterior foi essa: por que Deus ordena ao seu povo que saia das igrejas que seguem Babilônia? Por que é? E a gente encontra a resposta em Apocalipse 18, verso 4. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, saiam de Babilônia, vocês, povo meu, para que vocês não sejam o quê? Participantes, ou em outras versões, não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Nós já estudamos semana passada sobre as 7 pragas que vão atingir Babilônia. E as pragas que atingirão Babilônia foram preparadas para a Babilônia, né? Foram preparadas para um governo contrário a Deus, não para você e para mim. Mas o convite de Deus é o seguinte: você não quer ser participante das pragas? Saia. Deixa eu fazer um convite para você. Saia de Babilônia. Saia das falsas doutrinas. Deixe de ter encontro com os falsos ensinos. Pastor, não está sendo fácil, mas eu quero lançar um desafio para você. Todos os dias aqui eu sempre faço questão de mencionar conceitos. Alguns deles a gente não deixa de forma explícita para você mesmo entender, para você assimilar. Alguns deles a gente tem que destrinchar aqui para algumas pessoas que querem que a gente explore mesmo. Mas nesse momento eu tenho que ser claro com você. Ou você adora a Deus, ou você segue os mandamentos de Deus, ou você segue a orientação de Deus, ou infelizmente, e aqui não é sensacionalismo nem terrorismo, é a consequência. Ou a gente de fato vai se perder junto com Babilônia. Essa é a mensagem que Deus traz para nós. E eu quero aproveitar, deixa eu fazer um convite para você, já que a gente está falando sobre a igreja, seguir falsos ensinos ou ensinos verdadeiros. Com isso, não estou querendo dizer aqui que existe uma igreja melhor ou mais perfeita que outras, mas convidando você para conhecer um pouco mais sobre uma igreja. Existe um site
que é o site encontreumaigreja.com.br, e nesse site você pode conhecer qual é a igreja adventista mais próxima da sua casa. E eu estou fazendo um convite para você ir em uma dessas igrejas, tá? encontreumaigreja.com.br. Você coloca o seu endereço, vai aparecer ali, ok? Abriu o site, tem um espaço ali, você coloca o endereço da sua casa ou do seu trabalho e você clica e vão aparecer as igrejas mais próximas aí da sua casa. E você é convidado a nos visitar, ok? Você é meu convidado. Eu faço esse convite de coração aberto para você. Que Deus te abençoe muito. Vamos continuar? A gente continua aqui com esse provérbio, com o livro de Provérbios 14, verso 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Muitas vezes a gente acredita que estamos no caminho certo, que estamos na igreja certa, que estamos na doutrina certa, mas muitas vezes estão levando a gente para caminhos que levam à morte. Martim Lutero, certa vez, disse algumas palavras aqui, e eu gosto muito, principalmente da parte final desse verso. Olha o que ele diz: eu tenho mais medo de meu próprio coração, do que do Papa e seus cardeais. Eu tenho dentro de mim o grande Papa, o eu. Ele enfrentou o poderio romano, mas o grande desafio que ele tinha não era o poder romano, era ele mesmo. O maior desafio que nós temos não é nem um poder religioso e político, mas o maior desafio que nós temos somos nós mesmos, Os nossos prazeres, a disponibilidade que nós temos para seguir onde o mundo, e quando eu digo mundo, eu digo as pessoas que não querem saber de Deus, elas vão e a gente acaba acompanhando essas pessoas também, e nós buscamos caminhos errados. Lutero tinha essa luta e nós temos também. Quero deixar para você a última pergunta do estudo de número 20 sobre Babilônia. E a pergunta é: que instrução Pedro apresentou àqueles que descobriram que viviam uma fé de forma equivocada? Então, se você, ou alguém que está acompanhando junto com você, ou eu, sabemos que nós estamos num caminho errado, qual é o conselho bíblico? Qual é o conselho que Pedro nos dá? Atos 2, 37 e 38 diz assim: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? E olha a resposta de Pedro para eles e para você que está em casa: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Essa é a mensagem que Deus deixa para mim e para você. O Espírito Santo pode fazer parte da minha vida, da sua vida a cada dia. Babilônia tem conduzido a mente de muitas pessoas, mas quando nós nos colocamos à disposição de Deus, como homens sinceros perguntaram a Pedro: olha, até agora eu sei que eu andei em caminhos errados, o que eu faço agora? A mensagem de Deus através de Pedro para eles foi o seguinte: arrependam-se, sejam batizados. E quem vai conduzir vocês agora não é mais Babilônia, mas é o Espírito Santo. Eu sei que existem muitas pessoas que já são sinceras, estão assistindo a gente, já se entregaram ao Espírito Santo. Mas que tal abandonar Babilônia? Que tal se entregar completamente a Jesus? Deixo para você aqui um desafio. E o desafio que a gente encerra essa temporada, pelo menos o capítulo 20 aqui, é esse que eu deixo para você. Seguir exatamente o que as Escrituras Sagradas me ensinam. Esse é o seu desafio, esse é o meu desafio. Quero fazer parte da igreja que prega todas as verdades bíblicas, onde Jesus Cristo é o cabeça. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, para isso tem que ter coragem. Você é uma mulher corajosa? Você é um homem corajoso? Então o desafio que Deus nos faz é: abandone os ensinos de Babilônia e siga os ensinos de Deus. Deus quer, acima de tudo, não homens qualificados e mulheres capacitadas, com dons, não. Deus quer homens e mulheres corajosos, que rejeitem as falsas doutrinas e ensinos e sigam os caminhos de Deus. Semana que vem vamos estudar Felizes para Sempre. Enquanto isso, vá pensando sobre esse tema. Tome a sua decisão
Não é fácil, mas eu tenho certeza que é a melhor escolha que você pode fazer para a sua vida. Semana que vem, a gente vai ver o resultado da sua escolha ao lado de Cristo Jesus. Deus te abençoe e vamos orar. Obrigado, bom Deus. Obrigado pelo tema dessa semana, difícil. É um tema que mexe com o sentimento de pessoas, com a religiosidade. Mas obrigado porque o Senhor nos dá força para tomarmos a nossa decisão. E se existe alguém que está ainda num dilema para onde servir e seguir, que o Senhor ajude essa pessoa. Que o Senhor a abençoe e que o Senhor dê força dos altos céus. É o que pedimos em nome de Jesus. Por Ele oramos e agradecemos. Amém.